Esse é um convite para mães se reconectarem com sua essência, acessarem suas potências e se redescobrirem na mulher que nasce com a maternidade. Inspirado por histórias reais de mulheres que se reinventaram em suas jornadas, esse podcast é um espaço de troca, movimento e acolhimento. Aqui a vida pulsa, aqui a gente se reimpulsa. Quem é você além de ser mãe? Nós vemos você além da maternidade. Seja bem-vinda. Hoje é dia de abrir espaço para uma conversa muito especial, com uma mulher que tenho o privilégio de chamar de grande amiga. Júlia Porto, ou melhor, Julinha. É daquelas que brilham por onde passam, pelo que fazem, mas principalmente por quem são. Durante anos, Julinha trilhou uma carreira admirável no mundo corporativo. Passou por grandes empresas como Coca-Cola e Vale e ficou mais de 3 anos no Google. 13. Eu falei 3? 13. Desculpa, Só gente. Só adicionar 10. É uma pequena jornada. Onde teve uma grande jornada de sucesso com cargos de liderança e uma trajetória que muita gente sonha em alcançar. Mas, com o tempo, ela foi ressignificando o que é sucesso. E depois da chegada da Maria, sua filha de 4 anos, começou a questionar o ritmo acelerado, as ausências, o cansaço acumulado, até ter a coragem de pausar, planejar e criar novos caminhos. Hoje, apenas 4 meses e meio após deixar o mundo corporativo, Julinha é ceramista, empreendedora, professora de yoga e, para nós, uma artista, e eu vou repetir, artista em essência. Criou a Honey, seu estúdio de cerâmica, já lançou sua primeira coleção e se tornou sócia de uma escola tradicional de yoga em BH. Ela segue se redescobrindo mais conectada do que nunca com o que pulsa dentro dela. Tivemos a honra de tê-la na nossa primeira turma da jornada inteira, a mentoria do Impulsa, e agora no nosso podcast, para mergulharmos ainda mais na sua história. Julinha, que alegria ter você aqui, não só como convidada e amiga, mas como uma inspiração real para nós. E antes da gente começar, a gente tem nosso ritual, que é pedir para você acender essa chama linda, a sua luz na nossa velha Impulsa, para iluminar a nossa conversa e levar para tantas outras mulheres que vão nos ouvir. Ai, gente, antes da gente acender a vela, eu queria agradecer, porque essa introdução é linda demais, dá vontade de perguntar, então me apresenta essa pessoa. É você, no caso. Essa artista? Bom. Pois é, É Ju. você. Nossa, nunca mais. Você é daquelas que realmente, né, a gente fala uma vez, você nunca mais Eu esquece. nunca... Não, além de não esquecer, eu não deixo vocês esquecerem nunca Exatamente. mais. Da Não, e um potência detalhe que são. mais do que especial para esse episódio, que a gente está com as canecas Tom, né? Caneca Tom. Caneca Tom, da Honey's. Olha que coisa linda, gente. Não. Cheio de coração pulsando. E escrito, é melhor ser alegre que ser triste. É, sempre uma escolha, né? Maravilhosa. Dá um brinde a esse episódio, a essa Ai, presença e a esse obrigada. presente. Obrigada a E essa foi uma das primeiras peças, né, da primeira coleção da Honey's. É. Nós vamos contar mais essa história por aqui. Não, isso, Sim. olha, eu já fugindo do script, mas assim, relendo aqui a introdução, a apresentação da Julinha, só tem 4 meses e meio que ela saiu do mundo corporativo e olha todo esse movimento. É. Já feito, né? Exato. E eu tava comentando com a Ju, gente, vai ser ótimo hoje, né? Ju, a bate-papo. a Ju. 3 Jus. Mas eu tava comentando com a Ju Tolentino que são 4 meses e meio, que parece muito pouco, mas eu sinto que foi outra vida. É. E eu falei com ela, eu sinto isso de várias épocas, assim, da minha vida, né? Quando eu morei na China, eu falo, gente, mas era outro ser humano. E era mesmo, né? É. Igual o rio, né? É. A água não passa no mesmo rio 2 vezes. Exatamente. E a gente é a mesma coisa, né? A gente não passa, a gente não vive... Não era a gente. A gente que é hoje... Não era quem era há 4 atrás. meses atrás e não é quem vai ser daqui a 4 meses. Exato. Então, por isso que mais importante que tudo é viver o hoje mesmo, porque a gente só tem isso, né? Maravilhoso. É maravilhoso isso, porque realmente parece uma vida, né, em pouco tempo. É.
E a gente começa falando um pouquinho da sua jornada e dessa coragem de mudar, né? Porque você construiu uma trajetória sólida e inspiradora no mundo corporativo, com salários excelentes, cargos prestigiados e deixou uma marca forte no mercado, né? O seu nome ali, não só o cargo que você ocupou, né, quando você estava, mas os cargos, né, que você passou. Eu que acompanho a trajetória, conheço um pouco das suas motivações, mas queria que você contasse aqui o que te impulsionou a redefinir esse sucesso. Quando foi que começou a entender que queria dar passos na direção oposta àquela que estava indo? É incrível isso, porque às vezes as pessoas que estão de fora, elas acham que essa tomada de decisão é uma tomada de decisão abrupta, né? Falar, ai, ela surtou. De uma hora para outra. E ainda mulher, né? Mulher, ela não pode se dar ao luxo de mudar de ideia. É porque ela surta, né? Ela não muda de ideia, ela surta. Então, é muito louco isso, porque a Ju, ela tá me acompanhando há muitos anos, e esse começo, ele não veio com a Maria há 4 anos atrás. Ele vem muito antes disso. No final de 2015, eu tive uma gastrite muito, muito forte, um princípio de úlcera. Eu estava no alto dos meus 26 anos. E eu vi que aquilo ali era um sinal de alerta, não era nem um sinal mais, era um berro, exatamente, do meu corpo dizendo, ou você muda, ou eu vou ter que mudar para você. E aí, eu tenho também um privilégio, uma sorte muito grande de ter um companheiro que virou para mim e falou assim, Júlia, você tem que sair de onde você está. E aí, a primeira coisa que eu pensei foi, putz, eu vou sair do Google? Eu não estava pronta para isso ainda. Claramente, eu não estava pronta. E aí, eu fui buscar outras vagas, outros lugares para eu trabalhar dentro do Google. E aí, eu tive uma conversa com uma das pessoas do RH, a Ana. Ela é uma mulher incrível. E ela foi uma das que virou para mim e falou assim, sabe o que acontece com gente que performa assim como você? Vocês entram numa espiral, vocês não olham para o lado. Tem coisa demais acontecendo, mas você só olha para frente. E, às vezes, a oportunidade ela não está na frente. Ela está do lado. E aí, eu falei, putz... Arrepiado. Não é? Mas é verdade. Só que a gente foi acostumado e a gente foi criado a pensar em sucesso como algo vertical, reto. E a gente nunca foi ensinada a falar, putz, pode ser um movimento lateral, pode ser um movimento para trás, pode ser um outro caminho, pode ser um círculo, não é uma reta. E foi nessa hora que eu falei, eu preciso expandir meus horizontes. E aí eu já fazia um trabalho voluntário lá dentro do Google com um grupo de mulheres. E aí entram as conexões e as conexões femininas, que são coisas incríveis, que são coisas que vocês estão fazendo aqui. E eu sei que vocês preservam e querem, de fato, que isso aconteça. E foi... na minha vida profissional, muito do que aconteceu comigo. Eu tive mulheres que me puxaram e me levantaram em vários momentos da minha vida. Quando eu mudei de área, foi uma mulher que trabalhava, uma diretora de marketing no Brasil, né, em São Paulo, que trabalhou comigo em algum dos projetos que eu fiz nesse grupo de mulheres, que virou para mim e falou assim, você não quer vir trabalhar com a gente? Mas a vaga que ela tinha era uma vaga um nível abaixo do que eu estava, então eu não podia nem aplicar para a vaga. Aí ela falou assim, mas tem uma outra gestora que vai abrir uma vaga, muito provavelmente daqui a alguns meses, com o seu perfil, no seu nível. Fala com ela. Posso fazer uma pergunta genuína? Claro. Se você pudesse aplicar para essa vaga, mesmo sendo abaixo, e a pretensão salarial abaixo, você aceitaria naquele momento que você estava? Sim, eu precisava mudar. Uhum. E a mudança era mais forte do que qualquer outra coisa. Uhum. Então, eu precisava fazer isso.
E eu já estava nesse caminho. Eu estava terminando uma pós em marketing, eu queria fazer essa mudança de qualquer forma, eu queria sair de vendas, experimentar outras coisas. Já estava decidida. Eu estava decidida. E durante a minha vida, eu tenho muito isso, de tomar decisões, ir atrás e fazer um planejamento para aquilo acontecer. E os meus planejamentos, eles são longos. Tanto é que é isso, assim, quando você me pergunta quando isso começou, gente, isso começou em 2015. Quando eu falei, eu preciso mudar, mas quais são os passos que eu tenho que fazer? Porque eu não vou dar um duplo twist carpado agora. Mas o que eu faço para chegar lá? Então, o primeiro passo é, eu vou mudar de área. Eu vou para uma área onde eu acho que vai se alinhar um pouco mais aquilo que eu quero aprender, aquilo que eu quero descobrir, aquilo que eu quero para a minha vida. E aí, eu tive a sorte também de conhecer essa gestora, que foi a minha chefe por 9 anos depois, que é a Isa. E aí, a gente começou a trabalhar juntas. A gente clicou muito, eu e ela. A gente se dava muito bem, porque nós éramos muito parecidas. Somos, né? Ela tá lá até agora, no Google. E foi muito bom ter uma mulher líder, assim, comigo, que eu admirava. Também, né? Mãe de 3 crianças e alta executiva. E era realmente aquilo que eu admirava e aquilo que eu achava que eu buscava, né? E não achava, né? Eu buscava aquilo, na verdade, né? Então, foi um momento em que eu consegui um balão de oxigênio para falar, eu consigo me planejar para fazer uma mudança estrutural maior aqui nesse lugar. E aí, ali, naquela área, eu me desenvolvi muito, eu aprendi demais. Eu aprendi não só, né, na capacidade técnica ali, mas eu aprendi a lidar com pessoas, eu amadureci muito. Imagina, são 9 anos, né, sim. Assim, com a mesma pessoa, lidando com pessoas totalmente diferentes. Eu cresci demais ali, mas eu sempre tinha dentro de mim um comichãozinho de, putz, eu quero outras coisas, eu quero outras coisas. E aí eu me envolvia em projetos diferentes de mulheres e outras coisas lá dentro do Google, mas sempre sabendo que, no final, eu queria outras coisas mesmo. E aí chegou um ponto, inclusive, que eu pensei em ir para a arquitetura. Eu lembro, verdade. Lembra disso? Teve esse momento. E aí, isso foi um dos resgates à minha essência. Porque lá atrás, criança, adolescente, eu tinha um lance de artes, de trabalho manual muito grande, mas eu não escolhi arquitetura porque eu fiz uma escolha totalmente pensada em o que vai me dar uma carreira, que vai me dar uma estabilidade financeira logo. E eu achava que a arquitetura não ia me dar isso. E aí, eu fui para um outro caminho, mas isso ficou lá atrás na minha mente. Aí, eu fui fazer um curso de marcenaria, que eu falei, eu vou expandir, então, esse desejo para além do meu trabalho. Quais são os hobbies que eu posso fazer? Então, eu fui fazer marcenaria. Depois, eu fiz aulas de cerâmica e comecei a fazer isso. Até que, quando a Maria chegou, 4 anos atrás, ela chegou no meio da pandemia. E eu tive o privilégio de poder ficar com ela em casa durante muito tempo e depois voltar a trabalhar ainda de casa, o que me permitiu, né, ter uma amamentação prolongada, etc. Foi ótimo para a gente, mas aí a gente viu também, eu e o Bruno, que São Paulo não era para a gente, que a gente precisava voltar, porque a gente queria muito que a Maria criasse laços com as nossas famílias e, mais importante ainda, com os nossos amigos que estão aqui em BH. Então, a gente resolveu voltar. Para mim, esse foi o primeiro passo da mudança. No momento que a gente decide voltar para Belo Horizonte, é o momento que eu aceito que aquele meu tempo está acabando. Chegando. Até porque você saiu de uma cidade grande, do mundo. É uma grande mudança, né? E eu ouso dizer que o primeiro passo, ele foi para dentro. Quando você teve clareza de que você precisava mudar. Você decidiu mudar e ao invés de
larguei tudo pro alto e abraçou uma mudança repentina, você foi se preparando, você foi tendo clareza do que você queria, por que que você queria, para tomar cada vez mais decisões assertivas para alcançar aquilo. Então, foi um processo. Você caminhou pelo caminho que era possível até chegar no caminho que você, de fato, quis e quer caminhar, que é hoje, né? E que até tá dentro da próxima pergunta que a gente ia fazer, desse planejamento financeiro, emocional como um todo, dessa sua decisão, né, de sair do mundo corporativo. Mas, assim, o que sustentou essa coragem sua de... Por mais que você não tenha feito essa transição de um dia para o outro, porque transição nunca é de um dia para o outro, tem toda essa preparação, teve algum momento que você se questionou, ai, será que é isso mesmo? Nossa, será que realmente eu não estou muito doida? Deixa eu continuar aqui, que já tenho uma carreira consolidada, eu troquei de área aqui dentro do Google, eu posso trocar para outra empresa? Teve algum momento que veio, assim, essa dúvida e como que foi sustentar essa coragem dessa transição? Mesmo que no seu processo, cada uma tem o seu, cada um tem seu tempo de planejamento, mas como que foi isso e o que te fez sustentar essa coragem dessa mudança? Foi a Maria. No final do ano passado, a Maria virou para mim e falou assim, mamãe, ano que vem você não vai viajar mais, né? Aquilo ali, assim, foi uma facada no coração. Porque... É lógico que eu sabia que ela sentia as viagens, né? Eu sentia as viagens, o Bruno sentia as viagens, o Bruno, meu marido, o pai da Maria, e é ele quem, né? É ele quem segura as pontas, assim. É ele quem faz tudo quando eu não tô e eu que faço tudo quando ele não tá. A gente é a rede de apoio um do outro. E quando ela falou aquilo, eu falei, putz, gente, se não é agora, quando é que vai ser? Quando eu perdi já essa janela e a minha filha já não vai sentir tanta falta porque ela teve mesmo uma mãe ausente, e aí eu pensei, além disso, qual é o exemplo que eu quero dar para minha filha? Que tá tudo bem você ficar num trabalho, você ficar num lugar onde você já não se enxerga mais, mas você fica ali por uma questão única e exclusivamente financeira? Eu vou colocar o dinheiro nessa importância para ela já? E aí eu falei, não vou fazer isso. E aí foi nesse momento que eu falei, se não for agora, eu não vou ter coragem de fazer outra hora. E aí eu sentei com o Bruno e a gente já vinha conversando. Outro dia perguntaram, quando que você fez sua planilha do planejamento financeiro? Eu falei, gente, essa planilha existe há 8 anos, ela só é atualizada com o tempo. E aí a gente sentou, a gente revisou a planilha e a gente falou, dá para fazer. Ele segurou na minha mão e falou, vai, porque essa é a sua hora, você já deu o que tinha que dar ali. E a Maria tá gritando por ajuda. Ela tanto estava gritando que ela começou a ter birras homéricas. E ela me batia, e ela me gritava comigo, e me xingava. Comunicando de todas as formas, ela tava né? gritando, literalmente. Mãe, eu quero que você esteja aqui. Tanto é que depois ela não queria ir para a escola. E a gente começou a achar, o problema é na escola, bota na psicóloga, faz isso, faz aquilo. Até o momento que eu falei assim, gente, o problema não está com ela. O problema está aqui. Eu que não estou realmente entregando aquilo que eu quero entregar para ela. O exemplo que eu quero dar para ela. Sim. E a mãe que eu queria para ela. E ela foi a minha dose cavalar de coragem para falar, agora deu. A pergunta seguinte seria isso, mas vou complementar aqui, né? Porque eu sei que o seu sonho nunca foi maternar, né? Não. E eu acho que, assim, o maternar te fez sair de São Paulo, que eu acho que, igual você falou, foi um grande passo, poxa, depois de 10... Quantos anos morando lá? 10. 10 anos morando lá, que é uma cidade onde realmente o mundo dos negócios acontecem, né? E realmente foi um lugar onde muita coisa aconteceu para vocês.
e voltar para BH, já foi essa mudança que você falou, mas ainda assim você continuou ali num ritmo muito acelerado de trabalho, mesmo trabalhando de casa, né, que já é, de certa forma, um privilégio ali trabalhar de casa, mas era um ritmo, né, Ju? E eu acho que vale aqui a gente ressaltar, porque às vezes as pessoas têm essa imagem, né, assim, nossa, mas trabalhar no Google é muito legal, é muito divertido, Piscina né? de bolinha Piscina de e bolinha, massagem. escorregador. Exato. E que não, é um trabalho mesmo, né? Assim, a Ivani, que trabalha com você, né, e trabalha com a gente também, ela vivia falando assim, nossa, a Júlia, ela entra e eu só fico escutando ela falando línguas, né, porque aí reuniões em espanhol, em inglês, em chinês, dentro do quarto, e sai de uma reunião, sai de outra, entre outra, ela toca, leva um lanchinho, então, assim, é uma vida muito... É desgastante. Desgastante, né, e eu acho que, assim... Quando a maternidade chegou, talvez ela escancarou mais abruptamente, assim, né? Que, opa, peraí, tem agora um serzinho gritando, igual você falou, né? Porque talvez é uma vontade, como eu sei que já tá aí há anos, né? E eu acho muito bonito esse planejamento, porque é uma coisa que a gente fala muito, né, Ju? Pra toda transição, não é simplesmente... A gente tem que assumir que a gente é adulto, né? A gente precisa de... Tem conta pra pagar. Tem conta pra pagar, né? A gente não vive de sonhos. Então, assim, eu sei que foi algo muito planejado, mas ainda assim que seja muito planejado e ainda assim que seja um trabalho que é muito trabalhoso, era uma condição muito difícil de você abrir mão, porque realmente, né, é uma posição, um financeiro que te dá também condições de vida que você fala, putz, também muito confortável, entre aspas. E eu vou além de ser planejado, precisa ser sustentado. Porque uma coisa é você planejar, mas não ter a coragem de movimentar em direção ao caminho que você quer ir. Por isso que aconteceu, né? Sim. Foram 8 anos planejando. Sim. Muitos desses 8 anos eu não tive a coragem de sustentar. A primeira vez que a gente pensou foi um sabático de 1 ano. Lembra disso? Eu ia trazer isso um sabático agora. de 1 ano e era uma viagem. E a gente fez uma conta que era quanto de dinheiro a gente precisa para voltar e ficar o ano do sabático sem trabalhar e mais 6 meses sem trabalhar. A gente não teve coragem. Sim. Porque o incerto... Ele dá muito medo. Claro. Ele é assustador. E naquele momento a gente não estava pronto para isso. O que está tudo bem também. A gente foi ficar pronto em outro momento da vida e está tudo certo. Mas sustentar isso não é só de um ponto de vista financeiro, mas para mim foi muito mais de um ponto de vista psicológico. Sim. Eu tive que me despir de várias crenças e de um ego que, por muito tempo, é claro que eu tive. Eu entrei numa empresa que foi eleita várias vezes, melhor empresa para se trabalhar, muito jovem. E eu estava ali, eu estava indo bem, e eu era promovida sempre que dava para eu ser promovida. E eu estava numa trajetória muito legal. E como que eu vou abrir mão disso? Quem eu vou ser? Uhum. Quem eu sou se eu não sou a Julinha que trabalha no Google? Eu tive essa conversa com meu pai o dia que eu tomei a decisão. Eu falei, pai, e se eu não for mais a Júlia, a Juju, como ele me chama, que trabalha no Google? E ele falou assim, você vai ser a Juju, que é a minha filha, que é a mãe da Maria, que é a esposa do Bruno, que é a irmã das suas irmãs. E mais do que isso, você vai ter a oportunidade de descobrir quem é a Juju em essência, que é o que a gente pergunta, quem é você além da maternidade, além dos cargos que você ocupa, dos rótulos do filha, do esposa, da amiga, da mãe. Quem é você em essência? Isso. E dá medo. Dá. Porque vem um tanto de coisa junto nesse como. Então, a sustentação, por isso que eu te perguntei, quando você teve a oportunidade de abraçar essa outra oportunidade, mesmo que dentro do Google, se você tivesse com uma pretensão salarial menor, você abraçaria e você falou que sim, você já estava nesse movimento de ir se desvinculando, porque tem muitas pessoas que ainda não aceitam e vão no movimento contrário do que elas verbalizam que querem, por conta do salário, tá tudo certo, a gente entende, mais uma vez.
Claro, Vida adulta, precisamos pagar boletos. Total. Mas E cada até que um sabe das realidades que quer ter. Exatamente. Mas até que ponto essas decisões e esse movimento que você está fazendo vai te levar para onde você quer? E é essa pergunta de médio e longo prazo que a gente não pode esquecer. E eu acho que mais importante também, Ju, é assim, você tem certeza que onde você quer ir tem um limite? Sim. Qual é o limite? Até onde você está disposta? Até onde você está disposta? Onde é que você desenha ali a sua linha do tipo, daqui para cá eu não passo? E eu acho que isso é importante. E você trouxe um ponto muito bom, que é quem eu sou para além da maternidade, para além do trabalho. E eu sempre fui uma pessoa que eu sempre gostei de fazer muitas coisas. E eu sempre gostei eu tinha diversos interesses. E eu não queria resumir a minha vida a trabalho, relacionamento e filho, porque não sou eu. Eu tenho tanta vontade de viver e de fazer outras coisas e de aprender, que eu acho que essa vontade é o que me impulsiona, é o que me dá a coragem. Porque coragem não é a gente fazer as coisas porque não tem medo. Gente, eu morro de medo de um monte de coisa. Depois que eu virei mãe, é medo triplo. E é medo das coisas que nem, assim, a gente fica só fantasiando coisa impossível e catástrofe. É claro que eu tenho muito medo. Mas a minha vontade de viver é muito maior que meu medo. Lindo. E a minha coragem vem daí. Inclusive, coragem para redesenhar rotas, né? Que a parte do sabático eu até ia trazer agora, que a gente sabe que foi um movimento, inclusive, do sair do corporativo para viver esse sabático, mas aí veio Maria e vocês precisaram redesenhar essa rota também. Como é que foi isso? A gente, assim, quando a Maria nasceu, né? Eu estava no Google e a gente já sabia... Bom, na verdade, a gente engravidou da Maria durante a pandemia e foi uma gravidez totalmente planejada, mas, ao mesmo tempo, foi uma gravidez também um pouco no susto, porque foi muito rápido. E aí, de repente, a gente estava grávido. E a gente achou que fosse demorar um pouco mais, e aquela ideia ia assentar um pouco mais. Mas não foi assim que aconteceu. E eu sinto que as coisas, elas, de fato, elas têm o momento delas para vir. Ela veio quando ela tinha que vir, do jeito que ela tinha que vir, para me ensinar 1 milhão de coisas, inclusive o valor da vida e do agora. Então, a Maria, para mim, é anjo na minha vida. Pela história do parto que eu tive, depois a gente pode até entrar nisso se vocês quiserem, mas ela é um anjo mesmo. E eu preciso escutar ela. Porque ela é uma criança, mas a alma dela está aí há muito tempo. Ela me ensina todo dia. E eu preciso escutar o que ela está falando. Então, esse caminho, ela tornou ele mais natural. E veio para mim essa coragem, mas também essa certeza de que, putz, eu vou fazer por mim, eu vou fazer pelo Bruno, mas eu vou fazer por ela também o que eu acho que ela merece. E o que eu mereço ter como experiência de maternidade. Se eu tomei a decisão de ser mãe, eu quero tentar ser a melhor mãe possível para essa criança. E a melhor mãe possível para a minha realidade. E aí entra um replanejamento de tudo. É voltar para BH. E quando eu voltei, a Ju sabe disso porque a gente estava bem próxima. Foi muito difícil voltar. Eu sentia que eu estava dando 900 passos para trás. Eu sentia que eu estava... assim, que eu tinha fracassado. Que eu não tinha aguentado ficar aonde eu estava. E me tomou muita terapia, muita meditação, muito yoga e muita conversa com várias pessoas e várias mulheres que foram me ajudando a entender esse movimento, que eu não estava dando passo para trás, coisa nenhuma. Eu estava dando passo para frente para aquilo que a minha vida estava precisando no momento. E abraçar isso foi muito importante. E eu lembro que, assim que a gente mudou para BH, deu um mês, assim, o Bruno... A gente estava sentado, assim, na mesa da sala, e o Bruno virou para mim e falou assim...
A gente é muito estável, né? Porque a gente mudou para BH tem 1 mês e a gente tá aqui ótimo, tudo estabilizado. Eu falei, quem é estável? Porque eu choro todo dia. Quem tá estável aqui? Eu não sei de onde você tá tirando isso. Eu tô chorando todo dia. Porque para mim foi um momento muito difícil. Mas eu consegui passar por ele, entendendo e reposicionando aqueles sonhos que eu tinha para aquilo que eu via que era possível também caminhar, assim, no momento, sabe? Amiga, e sabe o que eu acho muito lindo, assim, quando você fala da Maria e, né, do ensinar. Eu sempre falo isso aqui, né, sobre a oportunidade que os filhos trazem pra gente, olhar a vida, né, olhar o cotidiano, olhar, enfim, as nossas próprias sombras com outros olhos, né? Mas eu acho que você trouxe mais uma camada aqui do olhar para nós mesmas, né? Assim, na nossa essência. Porque às vezes a gente até olha ali para as nossas sombras, para as questões que às vezes a criança desperta na gente, né? A gente olha ali, às vezes, coisas que estão acontecendo com elas, que são coisas que a nossa criança não foi curada, enfim, todo esse processo terapêutico que muitas vezes acontece com a chegada do filho. Mas eu acho que revisitar nesse lugar das possibilidades, né, que o filho traz para você realmente trilhar um caminhar com mais essência, né? Trilhar, olhar para você e falar, opa, peraí, essa rota daqui pode, deve ser desenhada e tem um serzinho aqui me mostrando e pedindo isso, assim. Que bom que eu tô dando a oportunidade de ouvir, porque eu acho que não tenho certeza que não é toda mulher que se conecta nesse aprendizado. Eu acho que toda maternidade traz aprendizados, mas talvez não para essas oportunidades de abrir os olhos mesmo para novas possibilidades, assim, né? Então, eu acho isso muito bonito. E de entender que são momentos, né? Que eu São acho que é o principal para não gerar ansiedade de querer estar vivendo coisas que você não vai viver agora. Então, são momentos e dentro de cada momento, o que a gente precisa abrir mão e priorizar. E os momentos, eles vão mudando. Sim. Mas eu acho que o que me manteve, o que me sustentou nisso tudo, foi justamente a ideia de que agora eu tenho que fazer isso por mim, porque eu também quero ser o melhor exemplo que eu posso ser para ela. Como mulher, não como mãe. Porque eu não quero que ela me veja só como mãe. Eu quero que ela me veja como uma mulher possível. É uma referência, Que né? é uma referência. Que eu acho que é importantíssimo a gente dar referência positiva de mulheres que vão atrás daquilo que elas querem ser. E mostrar a possibilidade de ser. Totalmente, exato. E a importância de se escutar. A gente tem uma intuição tão forte, mas a gente fica tão obcecada por escutar a opinião dos outros. Quando eu falei, vou sair do Google, eu tive amigas super próximas que falaram, você é louca. Eu falei, sim, sou louca para viver outras coisas. Maravilhosa. Eu sou louca para viver outras coisas. Gente, cumpriu o objetivo, sabe? Então, a gente precisa também bloquear um pouco esse barulho que vem de fora e se escutar, porque a gente tem tanta sabedoria dentro da gente, mas a gente fica tão imerso no que os outros estão pensando, no que os outros vão achar, no que os outros isso ou aquilo, que a gente esquece que quem sabe da nossa vida é a gente. Exato. E assim, você teve, no seu caso, 8 anos de preparação, de planejamento, e ainda assim, pessoas próximas te respondem e soltam, você é louca. E eu acho que e isso sempre vai ter. Isso né? é louco. Isso é louco. Isso Isso é louco, totalmente louco. Mas são pessoas que muitas vezes não têm coragem e eu vou além disso. Às vezes é porque não conseguem, nunca pararam para pensar o que elas desejavam. Porque as pessoas não param para pensar. Igual você falou assim, principalmente as mulheres. Muitas vezes a gente não para pensar o que eu desejo, aonde eu quero chegar. E trocar o certo pelo incerto E às vezes até né? por não saber, né? Assim, porque a gente às vezes fala assim, mas aonde você quer chegar? Às vezes é difícil de responder mesmo. Mas os nãos, aonde eu não quero estar,
às vezes você consegue responder, né? Então, igual você falou assim, poxa, eu não tenho certeza o que eu vou fazer daqui pra frente, né? Você também não trocou, eu saí do Google pra, né? Agora você tá com outros movimentos, enfim, a gente vai falar, mas não foi assim, eu vou sair do Google e agora eu vou ter uma coisa aqui que eu já vou começar a trabalhar. Mas era tempo de Maria, né? Mas eu acho que além disso, E não eu só acho que é tempo pra mim. Não, sim, mas o que realmente te fez assim, não, ou é agora, foi quando a Maria verbalizou ali pra você algo que você imaginava. Eu acho que mais que isso que eu ia mas complementar. quando ela verbalizou, você conseguiu ter coragem pra sustentar as suas decisões, pra buscar outras coisas e ter esse tempo de qualidade com ela. E muitas pessoas não sustentam, mesmo quando elas sabem. É porque ela me deu o senso de urgência. Isso. Porque eu acho que você já sabia, né, Ju, e é o que eu queria concluir, que eu tava falando, que era... você já sabia que no futuro você não se enxergava ali naquele cargo aonde você estava caminhando. Era uma coisa que pra você já estava claro, aquele não era o seu futuro. E olha que né? legal, sabe como é que eu cheguei nisso? Lá em 2018, mais ou menos, quando eu tive vou fazer arquitetura, eu estava super bem no trabalho. Eu estava numa equipe que eu gostava, eu estava com pessoas que eu admirava, mas eu precisava de outras coisas, né? Eu já pedia, né, minha cabeça, minha alma já pedia por isso. Só que eu estava tão confusa que eu falei assim, gente, eu não sei, eu estava tipo, não sei se é o caso, se eu compro uma bicicleta, eu já estava casada, então eu falei, vou comprar uma bicicleta? Não, peraí, deixa eu pensar o que eu vou fazer aqui. E aí eu fui atrás de uma mentoria. E aí eu acho que entra uma coisa que vocês estão fazendo, que me lembrou muito o meu processo de mentoria quando eu fiz, e foi um processo individual, e aí eu acho que muda bastante, mas a essência estava ali, e é ali que eu descobri que, para mim, não era sobre uma profissão. Eu não queria chegar num cargo. Quando eu desenhei a linha, porque quando me perguntavam, onde você quer estar daqui X anos? Eu falava, sei lá, não sei, sabe? Ou então eu falava, quero ser diretora do sei lá o quê. Mas será que eu quero mesmo? Ou é só porque é isso que está traçado? Mas quando eu fiz esse trabalho de sentar e analisar e pensar e catucar, né, cavucar ali dentro o que eu queria de verdade, a minha resposta mais verdadeira foi: eu quero ser uma mulher realizada com uma família feliz. E se era isso que eu queria, como que eu ia chegar lá do jeito que eu estava? Então, não tem como a gente desvincular o que a gente quer com as coisas que a gente está fazendo hoje. Porque se a gente desvincula, a gente se perde. Então, é muito importante ter esse olhar para o futuro, mas não esse futuro imediatista, de que cargo eu quero ter ano que vem, mas um futuro real. E é um lance até de posteridade. Você quer ser lembrada por o quê? Porque você trabalhou, você fez isso, aquilo? Não. Não são essas as memórias que eu gostaria de deixar quando eu for embora desse plano. Não é isso. Mas se eu estou ali imersa e os meus dias... E pensa bem, né? A gente tem 24 horas no nosso dia. Se eu colocava todas essas horas em coisas que... Não todas, né? Mas a maioria dessas horas em coisas que talvez não estavam me alimentando da maneira como eu precisava, ali eu falei, putz, então não está fazendo sentido. E uma pergunta que eu sempre gosto de fazer, ela é mais radical, mas é que traz uma resposta de imediato, se você tivesse amanhã, só amanhã, você sairia de onde você está hoje? Você pediria demissão? Se a resposta for sim, mas eu ainda não sei o que eu quero, eu não tenho clareza. Então, vai em busca de ter clareza. O que você precisa fazer para ter clareza? Não é uma mudança radical, mas é uma mentoria, é uma terapia, é uma ambiência que você muda de pessoas que têm uma vida que você admira, que você se inspira. O que elas estão fazendo que eu posso fazer? Exato. Porque é incoerente falar, eu quero uma família feliz, eu quero uma qualidade de vida, eu quero mais tempo para mim, para a minha filha... E tá trabalhando 20 horas por dia. E tá sendo promovido e aceitando. Tá no movimento contrário. E se for isso também, tá tudo certo. Mas precisa estar coerente de fato com o que você deseja. Né? Então, assim, são os pequenos movimentos. Eu não tenho clareza. Então,
o que eu posso buscar, quais ferramentas para me ajudar, para me apoiar a ter mais clareza de quem eu quero ser, do que eu quero fazer. E a gente porque precisa... a vida gente? passa. Eu lembro quando eu estava de intercâmbio, que eu tive uma tia que era isso, ela era servidora pública e trabalhou, se eu não me engano, mas trabalhava a vida inteira e ela falava muito assim, quando eu aposentar, eu vou curtir minha vida. Quando eu aposentar, eu vou curtir minha vida, né? Porque tem que trabalhar e tal. E ela aposentou e teve um câncer. De 6 meses, ela faleceu. Então, eu falo assim, aquilo me marcou profundamente. Porque, assim, não que ela não tenha sido feliz em vida, claro que foi, mas talvez ela poderia ter aproveitado muito mais enquanto havia tempo, né? E não esperado a aposentadoria para curtir, né? Então, eu falo que esse lugar do futuro, né? Claro que ele pode ser um futuro próximo ou um futuro longo, mas a gente precisa começar a plantar sementes, né? Da onde a gente quer realmente estar. E é isso, assim. Claro que, de novo, quanto tempo que você precisou planejar para fazer mudanças, né? Quanto tempo que, às vezes, a gente precisa estar em um trabalho para realmente conseguir bancar a nossa vida, enfim. Mas é isso, às vezes a gente consegue também né, galgar novos passos e se planejando para isso. Com né? tomadas de decisões mais assertivas diante desses objetivos de curto, médio e longo prazo, né? Eu estou fazendo um curso de pintura agora e a professora escreveu, no primeiro dia de aula, ela escreveu uma frase que eu não sei se é dela ou não, mas ela disse assim, disciplina é nunca esquecer aquilo que você deseja. É isso. E é isso. E até aproveitando a gente se lembrar. Esse gancho, porque quando a gente fala tempo de qualidade, sair do corporativo, a gente não está falando de desacelerar, porque você acelerou, você colocou o pé no acelerador rumo a estar mais alinhada com os seus desejos, com os objetivos da Julinha de hoje. Virou sócia do estúdio de yoga, tá com a cerâmica. Então, assim, eu queria que você contasse também um pouquinho desse acelerar muito mais alinhado com a sua essência. Sim, sim. E é muito louco porque muita coisa não foi planejada desses movimentos. O ateliê foi planejado. Eu já saí do Google sabendo que eu ia abrir o ateliê, talvez não na velocidade que ele tomou, mas eu sabia que eu queria ter aquele espaço e que eu ia fazer aquelas peças. E eu já estava começando a trabalhar nessa coleção há um tempo. O primeiro protótipo dessa caneca aqui, ele aconteceu tem 1 ano. Então, porque também é isso, né? E eu acho que só um adendo, a cerâmica é uma combinação incrivelmente perfeita com o yoga, porque é a alma da paciência, né? Você tem que ter paciência para tudo nesse processo. É erro, é acerto, é teste, é o tempo que precisa trabalhar ali. E, para mim, foi exatamente o que eu precisava. E aí, a sincronicidade do universo, ela vem e capota a gente, né, para as coisas. Então, o que aconteceu foi, no final do ano passado, eu me inscrevi para fazer o curso de formação no Jai Vida, que é a escola de yoga onde eu sou sócia hoje. E aí, como eu comecei, o curso começou esse ano, em fevereiro, mas desde outubro eu já estou fazendo aula lá com a Luciana, que é a minha sócia e é quem estava na escola há já mais de 15 anos. E a gente criou um vínculo muito legal. E ela já sabia que eu ia fazer o curso de formação. O curso de formação é com ela. E o curso de formação já está rolando há um tempo. E aí, há uns 2 meses atrás, nem sei mais, gente, o tempo agora é relativo. A gente estava no meio da mentoria. Acho que foi mais ou menos 2 meses atrás. A gente sentada no sofá, depois da aula, ela veio e falou, Júlia, eu preciso de ajuda. Eu falei assim, eu vou te ajudar. O que você precisa? Aí depois ela falou, não, eu acho que é uma sociedade mesmo. E aí, aquilo ali, para mim, foi uma chamada mesmo, assim, do universo. Porque eu sabia que eu queria entrar nesse mundo de alguma forma. Eu já estou fazendo a formação. Eu quero, né, me aprofundar nesses estudos. Mas
a escola, ela seria algo talvez mais para o futuro, mas quis o universo me trazer isso agora, para eu poder contribuir da forma que eu posso, nesse momento, para a escola. Eu vejo até como um teste, assim, tipo, será que é isso mesmo que ela quer? Vamos ver, vamos Total. colocar aqui uma oportunidade para ver se ela... O que ela vai fazer? E só pra eu Exato. contextualizar quem tá escutando, que às vezes eu falo assim, gente, mas da onde surgiu a cerâmica, da onde surgiu o yoga, né? Que eu acho que nesses 8 anos de planejamento também, a busca por essas práticas como a meditação, yoga, retiro, foi algo que foi surgindo na sua vida também como um balanço, né? Um equilíbrio de, opa, tá pesado aqui o trabalho, mas eu sei que eu não tô pronta pra mudar, então deixa eu ver como que eu posso ir me equilibrando. E aí você foi buscando, né? O yoga, os retiros e, obviamente, agora, mais especificamente, assim como a cerâmica, igual você já citou, né? Que você fez a marcenaria. Então, eu acho que isso é muito legal também da gente trazer, porque muitas pessoas às vezes falam que não tem tempo para poder fazer um hobby, ou não tem tempo para ter um autocuidado de fazer uma prática de yoga, uma meditação, tirar um tempo para um retiro, fazer uma massagem, né? Coisas que são que abastecem. E tá aqui uma prova viva, né? Assim, que tava ali trabalhando, viajando, igual uma louca, trabalho numa corporação grande, com um horário para bater, ponto para bater. Arrumou e ainda tempo, assim né? arrumava tempo para poder ter essas práticas que eram respiros e que hoje se tornaram sua primeira atividade. Então, olha como isso também é legal de trazer de exemplo. E né? essas práticas e esses hobbies também faz parte do se conhecer. Da essência. Da Claro, essência. E se você não tem tempo para se conhecer, você vai ter tempo realmente só para sobreviver. E eu acho que é se conhecer experimentando. Sim. Porque muita gente também tem medo de experimentar, né? Ah, não vou fazer porque não gosto disso, não gosto daquilo. Você não sabe até você fazer. Então, eu acho que tem uma experimentação. A primeira vez que eu fiz uma aula de yoga, eu tinha, acho que 17 anos. Ou seja, tem quase 20 anos isso. Sempre esteve na minha vida de alguma forma. Eu tive uma época em São Paulo que eu estava muito envolvida, e aí eu fazia uma prática diária de 1h30 todos os dias, e eu estava bem focada ali, que me ajudou muito a ter disciplina. E eu acho que dali veio também uma vontade de aprofundar o estudo, de entender melhor, e eu nunca deixei de fazer. Eu comprei uma toalha de praticar yoga, porque eu comecei a levar tapetinho para as minhas viagens, mas o tapetinho, ele fica meio sem jeito ali, né? Hoje em dia, eu acho que até tem esses tapetinhos que você dobra bem na mala e coloca na mala, mas na época que eu, enfim, não levava, não tinha isso, e aí eu comprei uma toalha de yoga e eu levava na mala e eu praticava em qualquer hotel que eu tivesse. Porque isso também me ajudava a me centrar e não perder o rumo durante as viagens. Porque é muito fácil, imagina, né? Assim, teve uma época, logo antes da pandemia, eu passei uns 2 anos viajando tanto, que depois eu fui fazer conta, eu acho que eu não passava mais de 4 semanas na minha casa. Olha que doideira. Isso estava minando a minha saúde, o meu relacionamento, tudo isso. Só que eu também criei uma casca de viagem de, putz, se eu vou viajar, eu preciso tentar manter o máximo a minha rotina. Porque se eu não consigo fazer isso, se eu não mantenho a minha rotina, eu vou despirocar. Então, eu praticava yoga, eu meditava, eu tinha a minha rotina de exercício, academia. Às vezes, se o hotel ou o lugar que eu estava não tinha academia, eu fazia uma prática no quarto do hotel mesmo, um funcional rápido, vai do jeito que dá. Mas aquilo para mim era muito importante porque eu sentia os efeitos durante a minha viagem. Eu aguentava muito mais aquele batidão. São os efeitos paralelos. Porque eu passava 1 hora do meu dia fazendo alguma coisa para mim. Durante uma viagem que era uma viagem de trabalho. Que eu tinha café da manhã, almoço e jantar de trabalho. Fora as horas trabalhando. Então, eu precisei encontrar mecanismos. E eu acho que daí vem a essência e a vontade de trazer isso para o meu dia a dia hoje, e não só para o meu dia a dia, mas também para outras pessoas. Porque eu acredito muito de que o yoga, a meditação, a respiração são ferramentas incríveis para ajudar a gente a se centrar,
a entender o que está acontecendo dentro da gente. Talvez vai ser desconfortável. Quanto mais desconfortável, muito provavelmente, mais coisas você tem para trabalhar. Totalmente. É aprender a achar o conforto dentro do desconforto. desconforto. Exatamente. E eu acho que volta para aquela frase que você leu lá da disciplina, que eu acho que é isso, né? Quando a gente tem a disciplina, que é essa constância, a gente sente os efeitos, né, que vem junto. Com certeza. E, Ju, trazendo um pouquinho agora, né, de como tem sido confiar na sua arte, na sensibilidade, e ver que isso tem valor, né? Porque eu falo que é impressionante como que é mais fácil para as pessoas parabenizarem e se orgulharem quando o crescimento é linear, igual a gente estava falando, né? Quando o crescimento é vertical, em ambientes desejados e prestigiados, né? Como grandes cargos, títulos, do que olharem para aquilo que a gente constrói através dos nossos dons, dos nossos talentos, das nossas habilidades, com as próprias mãos, com o sentir, né? E você fala muito sobre honrar as conquistas, né? Até trazendo do I Am Remarkable, né? Se você quiser trazer um pouquinho. Sim. Como a gente valoriza esses nossos talentos, não só no corporativo, né? Mas como a gente cria, né? Com as nossas próprias mãos, como eu disse. Então, como você tem se permitido se intitular artista e sentir que isso também tem importância? E aqui a gente vai falar mais uma vez, artista, né? Artista, eu quero escutar antes dela responder. Gente, eu sou uma artista. Porque vocês acreditam que essa pessoa aqui, ó, que presenteou a gente com essa caneca... Feita com as próprias mãos, ela tem dificuldade de se reconhecer como uma artista? Ai. É difícil. Mas em minha defesa, eu acho que ninguém é criado para... Não ninguém. Vou me corrigir. Mas muitas de nós não fomos criadas para isso. E a gente não foi incentivada a isso também, né? E muito louco, né? Eu acho que dentro de mim, eu acho que eu sempre quis ser artista. E eu sempre tive isso. Eu sempre gostei de construir, de desenhar, de pintar. Sempre fiz cursos. Se tinha que escolher alguma matéria na escola, eu escolhia sempre teatro e artes. Então, eu sempre gostei disso. Mas, quando a vida pede pra gente... né, então agora você precisa tomar um rumo, eu falei, qual é o rumo que vai me levar para o mais seguro? E eu abafei essa artista que existia dentro de mim, do ponto de vista dessa criação artística tradicional, que é a criação de peças, pinturas, etc. Mas, se eu paro para pensar, eu sou uma pessoa extremamente criativa em qualquer espaço, inclusive no espaço corporativo, porque eu tinha que resolver pepino todos os dias. E resolução de problema requer muita criatividade. Então, eu acho que a minha criatividade, de um ponto de vista essencial, ela sempre esteve aqui. E ela foi muito trabalhada por muito tempo. Criatividade para resolver os problemas não só do trabalho, mas em casa também, com a Maria, de inventar história. A Maria é uma criança que, claro, muito lúdica. E ela ama histórias inventadas, do zero. Não pode ser a mesma história, nunca. E ela vai soltando. Então agora eu quero que você invente uma história da borboleta enfermeira. Eu falo, então, mas você tem que inventar. E é um exercício maravilhoso. Maravilhoso. Porque você não sabe de onde vem, mas vem. Na hora que você vê, você fez uma história da borboleta enfermeira. E a menina fica lá, nossa, mas é mesmo? E eu falo, gente, tá vendo? A gente consegue criar a qualquer momento e em qualquer situação. Então, eu acho que, para mim, eu tô fazendo as pazes, talvez, com esse lugar de artista de um ponto de vista de criatividade mesmo, sabe? E eu acho que o meu medo vem muito de um medo de aceitação. Como é que as pessoas vão ver isso? De novo também, né? Eu acho que a gente é muito criada para... e o que o outro vai pensar? O que o outro vai ver? O que o outro isso?
Só que chega uma hora, gente, que a gente tem que começar a ligar... Pode falar. Pode falar? Ligar o foda-se, né? Pro que o outro está pensando. Porque senão a gente não sai do lugar. E aí, eu acho que foi nesse momento que eu falei, putz, eu posso fazer isso aqui. Eu posso colocar a minha arte para fora e para o mundo, né? Eu fazia as minhas peças e eu presenteava e eu usava em casa. Mas, a partir do momento que eu publico elas e que eu coloco elas à venda... É um pedaço de mim que está indo junto. Mas isso é legal demais, porque é um pedaço que eu me esforcei tanto para trazer ele à tona de novo, e eu tenho que ter tanto orgulho disso, que eu tô feliz com esse resultado, assim, sabe? A gente não sabe, né, o que o futuro traz para a gente, mas hoje eu me sinto muito realizada de poder ter o meu ateliê, de fazer as minhas produções. Eu tenho comigo no ateliê uma sócia que é uma amiga de longuíssima data, maravilhosa, que me ajuda em diversos momentos, inclusive de virar e falar, Ju, isso aqui tá ótimo. Não, Ju, isso aqui a gente vai ter que repensar. Que eu preciso disso, porque é uma conexão importantíssima. Por muito tempo eu trabalhei online, né, de casa. E eu acho que eu também estava sentindo falta dessa conexão física, de alguém ali do meu ladinho, para eu bater uma bola, para eu conferir as coisas junto com a pessoa, para trocar ideia. E eu acho que, voltando, né, no ponto, inclusive, da mentoria de vocês, que é uma mentoria em grupo, eu acho que o valor dela também está aí, porque quanto mais a gente troca, mais a gente consegue criar também. Exato. E mais a gente consegue sair dessa bolha e desse lugar nosso de timidez, de ir para dentro, para realmente se colocar para fora e ser vulnerável para receber o que vier mesmo. E eu acho que mais do que isso também, que eu acho que talvez você experiencie mais agora, né, nessa trajetória do empreender, do artista, enfim... né? É uma jornada talvez um pouco mais solitária do que o mundo corporativo. Não que o mundo corporativo não tenha momentos de solitude ali, né, em algumas questões e tudo, mas eu acho que, principalmente o tomada de decisões, o empreender, às vezes, né, principalmente no início, quando o negócio é pequeno, às vezes é sozinho ali, você que tem que resolver... né, os BOs caem em cima de você e as coisas boas também. Então, ter parcerias é muito maravilhoso. E estar em ambiências, né, seja na mentoria, seja em grupos de networking, seja, né, conseguir ter essas trocas, eu acho que isso é, assim, eu diria essencial, sabe? Eu que tô, né, eu já sou... a carreira oposta à sua, né? Porque eu nunca tive uma carreira corporativa. Então, eu nessa minha jornada de empreender e tudo, eu me senti sozinha em muitas vezes. E hoje que eu tô lado a lado com a Ju, assim, eu vejo o quão enriquecedor assim, né? A gente ter uma outra para se apoiar, porque realmente é difícil, né? Não é só um mar de rosas, e é claro que não é. E ter pessoas que vão te sustentar, e ter pessoas também que vão ser boas em coisas que você talvez não vai ser. Ter pessoas para ir... Nossa, eu não né? teria feito 1/3 das coisas que a gente fez se eu não tivesse. Então, é muito bom, né? Eu acho que você já começar essa caminhada, não só tendo a oportunidade de ter uma sócia e amiga na Hannes, mas também, e agora também na escola de yoga, mas estar, né? Logo que você começou a jornada da mentoria com a gente, e eu sei que você está sempre buscando estar em ambientes, né, com mulheres e trocas e tudo, então eu acho que isso é realmente primordial para os dias de hoje. E hoje é o segundo episódio que a gente grava, que a nossa convidada traz essa força das conexões femininas, né? Que é algo que a gente acredita muito e é muito bom a gente ouvir também, né? Das mulheres que estão aqui, que enxergam essa potência. É muito enriquecedor. E o lance do corporativo é que, dependendo do lugar que você tá, ele é muito solitário. Porque existe... um lance também de competição muito maior do que numa sociedade. Porque na sociedade, por mais que sejam hoje sociedades relativamente pequenas, né? Eu tenho uma sócia na Hannes e 3 sócias no Jai, todo mundo quer a mesma coisa. Assim, sem exceção. Quando você está no meio corporativo, nem sempre. E aí existe um desgaste emocional, energético ali, para lidar
com aquelas situações, que eu acho que é muito diferente. A gente se sente muito sozinha. Eu me peguei muito sozinha durante alguns momentos, assim, de carreira no corporativo. Os últimos 5 ou 6 anos, tinha uma pessoa que trabalhava comigo, a Karina, foi ela quem não me deixou esquecer, assim, sabe? O que eu queria, quem eu era, e foi muito bom ter ela do meu lado. E eu acho que ela também foi esse outro balão de oxigênio na minha vida corporativa, para eu poder saber que aquilo ali não era para sempre, e que estava tudo bem, e que uma hora ia chegar a minha hora de trilhar outros caminhos. E é importante a gente ter isso, né? E hoje, com as minhas sócias, tanto na cerâmica quanto no JAI, a gente está buscando as mesmas coisas em momentos diferentes da vida também. Então, a gente se ajuda muito nisso. E eu sempre busco, não sei se por querer ou sem querer, essas referências femininas, porque, para mim, é de extrema valia a gente se inspirar em mulheres que entregam para o mundo tanta beleza e tanta sabedoria, e que a gente precisa também enaltecer um pouco mais, sabe? A gente, outro dia, estava numa reunião lá na escola e surgiu uma pergunta de uma das pessoas na plateia para a pessoa que estava dando a palestra, que era uma mulher, a Shivakami, a Sônia Sumar, falando, num mundo de yoga, onde a gente tem tantos gurus homens, como é ser uma guru mulher? E aquilo ali bateu, né, em mim e nas sócias de um jeito muito forte, porque a gente precisa, de fato, entrar e se empoderar desse lugar também. Quer queira, quer não, a gente está numa sociedade extremamente patriarcal, onde artistas, a maioria também, dos mais reconhecidos, são homens. E a gente precisa também parar um pouco, refletir isso e pensar quem que eu quero enaltecer, quem que eu quero que me puxe para cima. E escolher essas pessoas para estar do meu lado, eu acho que é essencial, porque fala também muito de onde é que eu quero estar daqui a vários anos. E as referências, né? As que a gente traz, que a gente segue, busca e cria. Eu escutei hoje, eu vi um post até assim, não vou saber dizer ao certo, mas que eu acho pertinente trazer aqui, que foi da Luiz Helena Trajano, né? Que é uma grande referência, né, de mulher empreendedora para mim. E ela, numa palestra, falando justamente isso. Vocês já viram rosto de mulher em guerra? E a gente, né, não vê. E justamente trazendo isso, que a gente não foi feita para guerrear. Né? Então, para a gente trazer essa sutileza do feminino para a nossa vida, para nosso empreender, para a nossa liderança, né? E isso é muito real, porque às vezes a gente quer, né, entrar na liderança e ocupar cargos cada vez mais, né? Porque eu acho que é isso que a mulher deve ser, mas não é guerreando, né? É justamente trazendo essa energia sutil que a gente tem, essa beleza do feminino, né? Essa beleza de ouvir a nossa intuição, essa beleza de conseguir conectar e ajudar uma a outra, né? Então, que é muito oposto ali, às vezes, na guerra, né? Que a gente está só no combate, né? Uma metáfora que ela trouxe, mas que eu realmente nunca havia parado para pensar e que faz muito sentido, né? E olha que legal, no hinduísmo, a gente está, agora que eu tenho estudado bastante, existe a deusa Kali, que ela foi trazida nessa história toda como uma deusa de guerra para resolver o BO que estava rolando. E ela resolveu destruindo tudo. Mas ela, no final do dia, é vista como uma deusa de transformação. Ela não é uma deusa necessariamente só de guerra. Ela é uma deusa que transforma e que recomeça. Então, eu acho também que existe um poder feminino na sutileza e no recomeço, na transformação. Porque se alguém consegue se virar, desvirar e virar de novo, somos nós. Gente, eu relembro toda vez que eu posso, para quem é mãe principalmente, que gera uma vida, coloca uma vida nesse mundo, é capaz de criar,
nesse nível de criação, vocês são capazes de qualquer coisa. Exato. Mas a gente precisa acreditar nisso todos os dias e tem que ser propositivo. Precisa. Sabe? A gente não pode deixar isso morrer e esquecer. A gente precisa se lembrar disso. Sim. E, por exemplo, o I Am Remarkable, né, que é essa plataforma para empoderamento feminino e de autopromoção, e como isso é feito muito mais por homens, especialmente homens brancos e mais velhos, do que por mulheres, especialmente mulheres negras, né? E é uma plataforma muito legal, que é justamente como é que a gente consegue fazer o exercício diário de eu sou incrível, a Juliana Rolim é incrível, a Juliana Tolentino é incrível. A gente tem que também puxar uma outra para se lembrar disso. Às vezes eu esqueço. Mas, graças a Deus, eu tenho aqui 2 exemplares que me lembram. E a gente precisa ser isso mesmo umas para as outras. Porque é essa força que vai fazer a roda, de fato, girar. E as mudanças chegarem que a gente quer. Não existe mudança sem embate. A gente precisa, de fato, se impor de uma forma elegante, mas se impondo, para que a gente veja as mudanças que a gente quer para os nossos filhos, sim, sabe? Para a minha filha crescer num mundo que seja mais gentil e mais justo para ela também, para o Gustavo também tenha exemplos, isso. Né? A gente ensina através dos exemplos. E eu falo isso muito porque dentro da minha família, a minha avó foi mãe da minha mãe, foi uma mulher muito à frente do tempo dela. Ela foi a primeira mulher que tirou carteira de motorista no Brasil. Ela foi campeã mundial de esgrima, aquela luta, né? Uhum. Às vezes eu vejo o filme aí com a minha mãe, ela, lá, que sua avó lutava? Ela foi professora de inglês. Ela foi de intercâmbio, deixou minha mãe e minha tia com meu avô. Então, ela sempre foi muito à frente do tempo. E eu tenho essa referência dentro da minha linhagem, dentro da minha família. E toda vez que eu me pego duvidando, questionando, eu revisito essa parte da minha linhagem. E a irmã dela, minha tia-avó, foi instrutora de yoga. Ou seja, isso há quantos anos atrás. E eu trago essa força pra mim. E honra ela. E honro. Eu falo, não, peraí. Eu também posso, eu também consigo. Tá no seu sangue. Tá dentro de mim isso. E a gente se lembrar diariamente, ter pessoas ao nosso lado que vão nos impulsionar e das referências que a gente traz para a nossa vida, isso é extremamente importante. E a gente está falando muito de mulheres, né? Mas eu não posso deixar de falar também que eu tenho na minha casa um companheiro que foi criado também por uma mulher muito forte, referências também femininas muito fortes na vida dele. Ele é um homem extremamente feminista e ainda bem, porque ele também, muitas vezes, é ele quem me apoia ali para falar, Júlia, peraí que eu vou com você. Ou vai lá que você dá conta disso sozinha. Cada um tem o seu papel. Cada um tem o seu papel. A gente não tá aqui para competir com o homem, não. Muito pelo contrário. Cada um tem a beleza do seu papel e de se complementar e de ser ainda mais fortes juntos. Exato. Cada um tem o seu papel de liderança ali em né? E a gente se complementa muito, né? E eu acho que eu tive essa sorte de encontrar ele na minha vida porque, de fato, é uma escolha, né? Com quem a gente quer estar. Né? A principal. E a Ju trouxe no começo, né? Que maternar nunca foi um sonho. E não era mesmo. Mas depois que eu e o Bruno, a gente tava com um relacionamento super estável, eu comecei a pensar que com ele talvez era possível. Porque eu vi ali alguém que não ia me deixar sozinha. É isso. Como eu vi acontecendo com várias pessoas perto de mim, várias mulheres que foram deixadas sozinhas, para maternar sozinhas. E eu não queria aquilo ali para mim, mas eu vi que com ele talvez poderia ser diferente. E eu falei, aqui eu posso e aqui eu consigo. Então, ele também me dá essa força
ele sabe disso, e a gente se fortalece muito, eu trazendo, né, algumas coisas para ele para mim, a gente vai se complementando muito nisso. E eu acho que esse é o bonito também da coisa, né? É a construção de É uma a construção família, de né? uma De base família. sólida. É. Eu falo, eu tive essa sorte desse relacionamento na minha sociedade. É. Ainda vou encontrar o meu no amor, Com mas na certeza. sociedade, eu vivo muito isso, assim, com a Juju. E é raro, existe, e que bom que a gente... né, encontra, assim, as pessoas certas com escolhas importantes que são as principais escolhas, né, de quem vai estar no caminhar aí ao nosso lado. E é importante a gente nutrir esses relacionamentos, né? Ali, né, o Bruno é meu marido, é talvez mais próximo, é mais fácil, mas eu tenho amigas irmãs, a Ju é uma delas, que eu tenho que nutrir essas amizades, porque são elas que me seguram quando eu preciso, são elas que me dão puxão de orelha quando eu preciso, mas a gente precisa lembrar que é realmente igual plantinha, tem que regar. Tem que estar ali, tem que perguntar, e aí, como é que você tá? Viu que tá um pouco sumida? Sabe que tem alguma coisa acontecendo? Pergunta, vai atrás, Isso não deixa morrer. Relacionar. Relacionamento se é via de mão relacionar dupla. Totalmente. Então, é muito importante também a gente lembrar que essas conexões, elas não são meras conexões só porque eu conheço aquela pessoa, ou é muito além disso, muito além. sabe? É uma É rede de apoio, né? e é uma rede de apoio mental, psicológico. Total. É isso. A gente sempre fala, nossa rede de apoio é o nosso lado mais forte. Isso. E a gente falou de carreira, desacelerar, criar, maternar. Mas além de tudo isso, a gente quer saber o que pulsa aí na Júlia, nesse novo momento de vida. O que você sente vontade de construir? E como tem sido esse gosto de liberdade? Nossa. Bom, tem sido maravilhoso. Algumas pessoas que estão lá no Google, e aí, você se arrepende? Não dá nem tempo, porque eu estou fazendo tanta coisa. É muito bom. E o que pulsa dentro de mim é realmente, eu já falei isso, mas é uma vontade de viver. De ver outras coisas, de aprender. Eu sempre gostei muito de aprender coisa nova. E eu antes achava que eu desistia muito rápido. Porque eu ia fazer um curso, e aí daí eu ia fazer outro. Mas eu vi que, na verdade, não é desistir. É vontade de experimentar um pouquinho de tudo. Então, eu acho que o que pulsa dentro de mim agora é buscar essas novas experiências, buscar novos aprendizados, me relacionar com outras pessoas, sair da bolha que eu vivi por tanto tempo, para poder ver que existe um mundão maravilhoso lá fora, que eu só tô assim na superfície dele e que eu sou uma areinha nisso tudo e que eu posso conhecer tanta gente legal. Então, para mim, esse é um momento realmente de expansão. Assim, e é muito louco, porque quando eu tomei a decisão, e para muitas pessoas eu falava, é um sabático, eu vou tirar um tempo para mim, vou me voltar para dentro, nananã. Gente, é assim, né? Corta a cena. Corta a cena, tô eu aqui me abrindo o livro aberto para todo mundo. E ainda bem que isso está acontecendo, porque às vezes não é o que a gente quer, mas é o que a gente precisa. Então, talvez era justamente isso que eu precisava, porque eu tô com tanta energia e eu tô com tanta vontade de fazer as coisas e realmente tá me alimentando tanto isso, tá pulsando demais essa vontade mesmo de ver as coisas acontecerem e de fazer as coisas e experimentar. Eu acho que você tá nesse caminho, né? A gente tá Total. vendo isso acontecer e é muito Total. bonito de ver. E eu fico muito orgulhosa de ver esse caminhar mesmo, porque foi, como você falou aqui, como eu pude vivenciar, foi muito planejado e é muito merecido, né, onde você tá. E eu acho que a gente já pode pular para as perguntas finais, que você já vai saber responder. E eu quero até ver se é a palavra qual que ela vai trazer, porque ela é nossa ouvinte assídua, então ela já sabe do quadro Ela falou, final. vocês não quiseram me mandar o roteiro, mas eu me preparei sozinha e assisti todos os Então vamos ver podcasts. que ela vai soltar essas perguntas finais. Como você define a Julinha com uma palavra hoje?
eu não posso falar outra palavra senão coragem. Ah, Maravilhosa. maravilhosa. Eu ia falar, sabe qual? Eu ia falar, eu acho que a gente sempre traz isso, né? Você já viu? As pessoas falam a palavra delas e a gente complementa. Atrevida, né? Não vale só da pessoa. Não, peraí, deixa eu te falar. Eu ia falar movimento. Também. Porque eu acho que é isso. Você tá no movimento e fazendo acontecer, né? Aquelas, expansão. Três palavras, bota, gente, daqui três a pouco é um palavras. dicionário. Bota o parágrafo. E, ó, Mas é mesmo. Mas eu acho que tudo isso faz parte do movimento. De ter essa coragem de ser vulnerável, de se botar, né, pra fora. E pra mim, quando eu falo coragem, porque ela é o que me dá a base pra fazer isso tudo. Me dá a base pra fazer esses movimentos, me dá a base pra fazer essa expansão. E, de novo, coragem não é não ter medo. Sim, É fazer com medo mesmo. Isso aí, é fazer. E a nossa caixinha SOS, que a gente acredita muito, que gasta energia de um lado, reabastece do outro, essa retroalimentação, ela é necessária. E dentro dessa caixinha tem as nossas ferramentas SOS de, nossa, tô precisando, vou me recorrer a essa ferramenta que não vale yoga, não vale meditação, porque você já trouxe isso, sim, como um reabastecimento. Não vamos aceitar essa resposta, porque a gente sabe isso é que, topo da lista. que elas estão na sua caixinha SOS, porque são na minha também. Eu te entendo, mas queremos outra. E olha, eu vou roubar, tá? Não, porque sei se vamos aceitar. Mas eu trago outras também. Mas tem um lance que é, quando a gente coloca o yoga e a meditação, parece que vem muito método, né? Muita técnica. Gente, a primeira coisa na minha caixinha é respirar. Eu não tô falando de meditação. Eu não tô falando Eu falei que respiração não valia. Não. Falei, respiração, yoga, não valia. Eu trago outras ferramentas, mas porque eu a tenho respiração muitas. também, Mas a sim. respiração, sem ela, e sem esse controle, e sem essa intenção de respiração, ela já me salvou em diversos momentos. Reunião, que eu tava super tensa, começa a suar, tremedeira, e eu aqui, ó, gente, eu preciso respirar. 5 respirações profundas. Ninguém vai ver. 5 respirações. Era o que me botava de volta no eixo da Muda reunião. o estado interno em Muda, segundos, né? muda. Eu sempre falo assim, quando a maioria das vezes, quando tem alguém indisposto ou passando mal do seu lado, normalmente você fala o quê? Respira. Por quê? Porque vai te acalmar, vai te centrar, Isso. vai mudar o seu estado E, interno. gente, Então, para quem não acredita, isso é científico, é comprovado, né? Não custa dinheiro e nem tempo. E é porque você tem rápido que e respirar eficaz. mesmo, né? Olha, então, é melhor você respirar com Você intenção. já tá respirando, você Exatamente, só passa. do que só respirar por respirar. Então, eu realmente acredito muito nisso. E não só de um ponto de vista, né, assim, vou criar o meu momento da meditação. Não é isso. É isso, gente. É numa reunião. É aqui com você. Se tem algum momento, né, a gente fica ansiosa, nervosa, respira, pensa um pouco. E, Julinha, acho que esse... e você vindo do mundo corporativo, né, assim, trazendo até essa parte de RH, isso poderia muito estar dentro da cultura das empresas. Demais. Como ia mudar se, antes de uma reunião, todo mundo parasse para respirar segundos que seja, porque cada um chega ali, cada um é um universo, cada um com seu caos, cada um... Imagina a qualidade de uma reunião, se todo mundo voltasse antes para o presente, para o seu eixo, como que seria? Demais. Para dar um feedback, para responder um e-mail. Você pode até ficar nervoso depois, porque volta. Mas espera, antes de eu tomar essa decisão ou essa ação, se eu parar uns segundos antes para... Deixa eu voltar para o meu eixo, não ia ser diferente? Demais. E ainda na caixinha do SOS, acho que segundo, para mim, topo da lista... É terapia, né, gente? Porque se a terapia está em dia, tá tudo certo. E sabe qual é o problema? Ela nunca tá em dia. Então tem que fazer. É só fazer. É eterno. Mas é tão importante, porque é justamente ali que você vai resolver as pendengas que tem na sua cabeça. E você precisa disso. Você precisa colocar pra fora de alguma forma. Então, pra mim, terapia está na minha vida há muitos anos. Já fiz diversas formas e escolas, né, e linhas de terapia. E eu acho que é extremamente importante. O Bruno, meu marido, brinca que às vezes eu tenho um staff. Porque aí, gente, eu vou mesmo pra tudo. Eu vou pra terapia, eu vou pra terapias holísticas, eu
vou pra pro meu tudo, yoga, é eu vou pra direito, meditação, eu vou pra massagem, mas eu vou pra tudo, porque eu sei que são coisas que me reabastecem. E uma outra coisa que me reabastece, eu não vou falar a Maria, porque é claro que a Maria me reabastece, mas eu acho que como aqui a gente quer falar da mulher que tá por trás dessa mãe... Gente, ela escutou mesmo tudo. Sabe uma coisa que me reabastece demais, que parece bobo, mas pra mim não é? É sol. Amo. Alguém falou isso aqui Amo. também. De tomar Gente. sol nas palmas da mão. Quem que falou isso com a gente? Mas foi pra a absorção. Foi Não. Foi minha prima, foi Gabi. sua prima falando tanto Que é uma forma de trabalhar os elementos na gente, principalmente os elementos que faltam. A maior absorção é nas extremidades, na palma da mão. Às vezes você nos tomar pés. um pouquinho de sol diário mesmo pra ter essa energia. Gente, eu sou outra Eu sou pessoa. solar, O dia alma que eu solar. acordo e eu não tô bem, eu falo, eu preciso tomar um sol. E eu vou onde for que o sol estiver. Sim, igual lagartixa. Vai Igual na a laje, lagartixa, eu vou vai onde na for, rua, eu vou onde for, exatamente. Senta ali um pouquinho na rua, no jardim ali do prédio, mas o sol faz muita diferença na minha vida. E eu acho que é o lance do sol, do ar livre, de ver o dia. Eu não sou uma pessoa que vai se afogar ali na caverninha, no escuro. Eu não consigo viver assim. Eu preciso de ver o dia acontecer. Então, se eu tô me sentindo um pouquinho para baixo, é sol. Maravilhosa. E que conselho você deixaria para uma mulher que deseja desacelerar, mas sente medo de perder o que já conquistou? E aí eu nem falaria desacelerar, né? Porque no seu caso, como a gente viu, você não desacelerou. Eu falo, talvez mudar a rota. Acelerar para outro rumo. Ela tá acelerando rumo aos objetivos que ela sempre teve. Exato. Ai, acelerando com propósito Exato. agora. Uma coisa que eu escutei de uma mulher, uma líder lá do Google, muitos anos atrás, e isso ficou para mim, e ela estava falando num contexto de trabalho, mas isso ficou para mim para a vida, que é bloqueio o barulho. No sentido de, tem tanta gente que fala tanta coisa no seu ouvido o tempo inteiro, bloqueia isso, se escuta antes de tudo. Que mudança é essa que você quer fazer? Por que que você quer fazer isso? Para onde você quer ir? Você precisa, antes de sair, escutando... porque fulana fez essa mudança de carreira. Outra ali saiu... Eu mesma, eu não posso ser o exemplo para todo mundo. Porque a minha vida é particular da minha condição ali, sabe? É ótimo a gente ter inspirações. E é claro que a gente inspira as outras pessoas. Mas a gente precisa buscar os nossos caminhos próprios. E a gente precisa bloquear esse ruído. Então, eu daria esse conselho que eu recebi de uma mulher maravilhosa e eu daria esse conselho também, passaria ele adiante, porque me serviu tanto no mundo corporativo quanto na vida também. É isso, quando a gente toma uma decisão onde uma amiga super próxima vira para você e fala, você é louca? Se você não bloqueia aquilo ali, você passa a ser louca e você repensa a sua decisão. Sim. E não sustenta ela. Então, é muito importante você, de fato, escolher bem quem você vai ouvir. Com certeza. Vou falar igual o Gregório no episódio. Temos um corte. Temos. Nossa, total. Temos o corte. Eu estava pensando a mesma coisa. Maravilhosa. Julinha, que privilégio te ouvir tão inteira. Obrigada por mostrar que desacelerar, na verdade, acelerar com intenção e propósito pode ser um ato de coragem, porque aqui a gente fala que é contraintuitivo, né? O desacelerar para acelerar com intenção. E o que importa de verdade é viver com presença, com significado, com o nosso pulsar real. E você está fazendo isso lindamente. Obrigada, Ju. Obrigada por compartilhar sua transição e esse novo momento de vida aqui para inspirar tantas outras mulheres. Você nos lembra que o sucesso não é só escalar, é viver com intenção, com verdade, com o que importa.
Tenho muito orgulho de você, amiga. E eu de você. Seguimos te admirando e aprendendo com a sua coragem. Obrigada. E se esse episódio também mexeu com você ou pode contribuir para outras mulheres, compartilhe e vamos reverberar esse papo. Que a gente continue nos impulsionando, ou melhor, reimpulsionando. Obrigada, Juju. Obrigada a vocês. Foi maravilhoso. Vocês são incríveis. Muito Só pra sua obrigada. belinha, pra você levar essa chama maravilhosa com você. E vida longa ao Reimpulsa, ao Impulsa, que vocês continuem levando essa inspiração para muitas outras mulheres, em muitos outros lugares. E eu quero estar ali na primeira fila assistindo vocês sempre. Você não tem nem opção de lutar, entendeu? A gente já te cata. Não tem nem opção. Obrigada. Que delícia. Aqui, a vida pulsa. Aqui, a gente se reimpulsa. Quem é você além de ser mãe? Nós vemos você além da maternidade.